computador pobrinho dentro de um mesmo ambiente ali, interconectado por uma rede local, que ainda seria um cluster, por definição. Imagina você pegou lá 6 Intel Atom e colocou lá em rede interconectada. É pobrinho, é fraquinho, cada um com 4 GB de memória, mas é um cluster, é homogêneo, está interconectado por uma rede de alta velocidade ali grande. Ah, tá. Mas aí o que você imagina dos computadores que fazem parte desse grid? Ele já falou que cluster, a ideia é supercomputadores numa sala interconectada por uns cabeamentos lá de alta velocidade, tipo um data center, né? Data center é um bom exemplo ali do que você usa para construir um cluster. Mas quando você constrói um grid, como é que estão organizados esses computadores que compõem o grid? Domésticos espalhados. Isso, pelo mundo, pela internet, perfeito. Todo tipo de computador. Então, uma coisa importante que foi que eu falei na aula passada, né? Você sempre imagina que qualquer sistema distribuído que envolva não só cluster, como celular, laptop, portão, janela, que isso aí seria um grid. Mas lembre-se, cluster e grid tem a ver com a infraestrutura computacional onde você vai executar a aplicação que você quiser. E quando você pensa na tua casa automatizada com computador, televisão e etc., você não enxerga tudo isso como um único sistema computacional onde você chega e fala, opa, vou executar esse algoritmo aqui que eu estou programando na faculdade. Não. Então não é nem cluster nem grid, não entra nesse contexto. Porque quando você pensa em cluster e grid eu preciso construir um sistema computacional, ou seja, memória, processamento, armazenamento, para executar aplicações. Qualquer aplicação que eu quiser, como se fosse um computador, só que um computador composto por vários outros computadores. E o que você está me apresentando não é um sistema onde eu posso executar coisas, você está me apresentando já uma aplicação. E a aplicação é composta por vários componentes, entre ele portão, janela, ar-condicionado, de repente lá um servidorzinho multimídia na tua casa, mas o servidor multimídia só serve para guardar seus filmes, a televisão só serve para ver filme e executar aplicativo. Não é como se aquilo ali tudo, vamos pegar agora, pela união dos seus poderes, eu sou um supercomputador. Não, não é isso que é esse ambiente. Tá? Agora, quando você monta um cluster, não, você chega e fala, eu quero hospedar aqui uma página web, um projeto pessoal meu, eu pretendo ter aí uns 100 mil acessos por dia, então vou montar um clusterzinho aqui em casa. Aí você vai e pega um conjunto de computadores, interconecta eles em rede, mas para instalar a tua página web. Não é como se você estivesse pegando um computador, esse aqui é para eu jogar, esse aqui é para eu usar meu pacote Office, esse aqui é para eu navegar na web, não é isso. Pegar cada um ali e dar uma tarefa diferente para ele. É enxergar tudo aquilo ali como esse é o poder computacional que eu tenho. O que dá para eu fazer com isso aqui? Lembra que a ideia de sistema distribuído é fazer com que o sistema apareça como sendo um só? Se ele é um só, significa, vou pegar um negócio para instalar e executar aqui, acabou. Tá? É que é difícil dar exemplo de aplicação para vocês, que tudo que é aplicação que vocês pensam na vida, você pega e instala numa máquina. Peguei o Word, instalei no meu computador. Peguei o Waze, instalei no meu celular. Peguei o YouTube, instalei no meu celular. Peguei o navegador Chrome, instalei no computador. Mas a ideia de sistema distribuído é você conseguir criar um sistema com vários nós, que ele vai se comportar como um só para executar uma aplicação sua. Aí você pode falar, aplicação web. É que do cara que está usando, para ele é um sistema só. São vocês que desenvolvem que sabem que não é só um sistema aquilo. Tem aqui um servidor web, tem ali um banco de dados, e eu preciso de uma biblioteca para rodar no seu que eu instalei do lado de cá. E às vezes vocês precisam até de alguma coisa dessas que uma máquina só não dá conta. Então você já instala 2, 3, e aí você faz uma distribuição de carga, mas é porque vocês são desenvolvedores, né? Vocês são os engenheiros mecânicos daquilo, não o motorista que só chega ali e anda. Mas para o usuário ele vê, caramba, olha, é uma página aqui, eu estou acessando o Facebook, eu entro aqui, boto minha foto, faço upload de música, posto link, faço um monte de coisa, para ele é um aplicativo que ele está usando. Talvez quando você acessa a página web não dê a cara de aplicativo, por isso que o celular é bom, né? Que ali você tem noção de que, é um aplicativo. Peguei e instalei um aplicativo de rede social. Pego, posto minhas coisas, vejo as coisas do coleguinha. É um programa rodando.
Não é só um computador que está rodando ali o Facebook por trás daquilo. É uma arquitetura bem mais complexa que isso. Tá? E aí, bom, para hospedar página web, sistema de informação, desconheço até hoje alguém que tenha usado grade computacional para isso. Grade é mais usado para quando você quer executar algoritmos que são muito complexos, intensos em computação, demora muito tempo, e aí você quer distribuir essa carga por vários computadores e a grade se encaixa bem. Aí eu sempre dou o exemplo do CERN, né? O colisor de partículas lá, Instituto de Pesquisa na Suíça. Os algoritmos que eles têm que executar são longos, são complexos, facilmente paralelizáveis, né? Pega um problema grande, divide em vários pequenininhos, dá cada pedacinho para resolver. À medida que cada um vai resolvendo cada pedacinho pequenininho daquele, vai entregando o resultado. Quando você tiver o resultado de todo mundo, você junta e você tem a resposta final. Alguns problemas são tranquilos para fazer isso, outros não. E aí você pode usar um cluster para resolver isso, mas você pode usar uma grade computacional também. E aí eu parei a aula nesse slide aqui, que eu achei que vocês já estivessem vendo, mas vocês não estão vendo ainda. Normalmente você chega pra cá, né? Puxa pra frente, ele vai e trava. Agora tá frente. Acho que esse aqui é o contrário. Escalado ao contrário. Vamos lá. Isso aqui é bem superficialmente como que é a arquitetura de um cluster. Do ponto de vista de comunicação em rede. Lembra que essas coisas aí não são alimentadas a pilha, precisa de cabo de força, muitas outras coisas. Lembra desse desenho aqui que eu falei? Quando imaginar um data center, pensa nisso aqui, um monte de prateleiras, daí cada uma das gavetas dessa prateleira você coloca um negócio desse aqui, que tem o nome de blade ou de lâmina. Tá bom. Aí, nesse desenho aqui, cada rack daquele, ou prateleira, é representado por esse conjunto aqui de lâminas empilhadas. Observem que todos os nós que fazem parte dessa prateleira, eles precisam se comunicar entre si de alguma forma. O que a gente faz aqui? Coloca um switch em cima dessa prateleira. Esse switch é o que interconecta todo mundo que está aqui um com o outro e também faz interconexão dessa prateleira com outras prateleiras. Tá? Não, elas ficam interconectadas e falam entre si. Não tem uma coisa central. Quando você pensa no desenvolvimento da sua aplicação, se a sua aplicação for centralizada, você pode definir algum nó desse e falar, esse aqui é o nó central que centraliza toda a comunicação do meu sistema. Lembrando que tudo que tem um nó centralizado, aquilo vira um gargalo, né? Quando o sistema começa a crescer, para de dar conta. Mas aqui a gente não está nem falando de algum ser servidor ou outro ser cliente. Só estou falando da capacidade deles estarem interconectados e se comunicarem. Então, switch, todo mundo lembra de redes, né? Switch é um elemento de camada 2 ou de camada 3? Camada de rede ou camada de enlace? Enlace, muito bom. Significa que ele tem ou não tem visão de IP? Não. Não, ele tem visão só de MAC. Perfeito. Tá legal. Então, nós temos switch, só... Oi? Mas aí nesse caso não teria, vendo um pouco mais pra frente, estava falando do computador, então um cluster assim, de data center não tem esse ponto, um computador para distribuir para todos os clusters dentro da base? É porque você já está pensando na aplicação, não estou falando da aplicação, só estou falando dos computadores e que tem que ter algum caminho, por exemplo, para esse cara falar com esse, se ele quiser. Eu só preciso ter um caminho para passar informação, eu só preciso interconectar esses caras. A gente não está decidindo o que é que eles vão fazer, quem vai ser o centralizador, quem não vai ser o centralizador. Quando uma mensagem vier de fora, quem é que vai receber? É esse? Isso não importa aqui.
Eu só quero criar uma rede de computadores, eu quero botar todos eles numa... Eu não vou dizer numa mesma rede, que dizer numa mesma rede pode significar várias coisas, né? Mas eu quero que todos eles estejam interconectados, que exista um caminho de um do outro. Seja porque eles estão na mesma rede, ou saiu dessa rede, depois caiu em outra rede e chegou lá. E como é que eu interconecto todos eles? Com esse switch de cada prateleira que interconecta todo mundo que está na mesma prateleira e faz a conexão dessa prateleira com outras. O que significa que se esse cara quiser se comunicar com esse, essa informação passa por esse switch. Mas não passa por esse, não passa por esse, não passa por esse. Esse cara aqui, se esse aqui quiser se comunicar com esse, tem que passar por esse switch aqui. Mas não passa por esse, não passa por esse, não passa por esse. Agora, e se esse cara aqui quiser se comunicar com esse cara aqui? Agora, do jeito que isso está desenhado, tem que vir para cá, para daqui vir para cá, para depois daqui vir para cá. Tá? E observe que não tem desenho desses racks de prateleira conectados um diretamente com o outro, embora pudesse, mas é porque isso é a arquitetura típica de um cluster. Você tem um nível que a gente chama de Top of Rack Switch, ou TOR Switch, que só interconecta todo mundo que está dentro daquela prateleira, e depois você tem os switches de agregação. São os de agregação que viabilizam a comunicação entre uma prateleira e outra prateleira. Compreendido isso? E aí dos de agregação você pode ter vários níveis, né? Dependendo do tamanho que essa sua rede começa a tomar, às vezes você precisa construir uma árvore ali de switch de agregação para não gerar muito gargalo. Tá. Aí, bom, é que o desenho não tem nada do lado de cá, né? Mas digamos que esse cara aqui quisesse mandar alguma coisa para qualquer cara que está do lado de cá. Um possível caminho é, vamos lá, esse cara manda para cá, esse aqui manda para cá, esse aqui manda para cá, pronto, já chegou, né? Aí daqui ele vai, de alguma maneira, chegar daquele outro lado. Então é só sobre interconectar, para você construir a sua rede. Aí esses switches aqui normalmente são de 10 a 40 gigabits por segundo, não sei se ainda é, né? Mas pelo menos é o que o livro diz, o livro é bem atualizado. E já esses aqui, os switches de agregação, são tipicamente na casa de 100 gigabits por segundo ou mais. Teve um aluno que falou que parece que já tem agora 400 gigabits por segundo. Hã? Um só de 400, né? Tem sempre algum de vocês que sabe mais do que eu, ainda bem. Deixa essa parte de cluster para depois. Vamos lá. Aí, você quer clusterizar esses nós, né, para fazer com que eles se comportem como um cluster. E há alguns métodos para isso. Existe um método de clusterização passivo em que um servidor é aquele que atende as requisições e o outro servidor fica parado sem fazer nada. Por que ele fica sem fazer nada? Na hora que o que está trabalhando falhar, ele vai e assume. O problema é que quando ele assume, ele não tem informação nenhuma de nada também, né? Tem que começar tudo do zero. Tem também o servidor ativo. Desculpa, o servidor passivo, ele tem falhar é parar de funcionar. Eu não acho que a gente precisa entrar nesse nível de filosofia, né? A questão é, ele tinha que fazer alguma coisa e ele não conseguiu fazer. Agora, o que eu faço? Eu fico sem nada ou deixo o outro trabalhar também? Tá? A gente não precisa questionar o que aconteceu com ele. A questão é, ele não consegue fazer. Ou eu passo para outro ou ninguém faz nada. Tá? Então, num secundário passivo, o secundário não faz nada, só o primário que trabalha, e o secundário só vai trabalhar quando o primário falhar, lembrando que falhar para a gente é parar de funcionar. Tá? E no secundário ativo, eu tenho os dois trabalhando, e aí quando um falha, o outro fica encarregado de atender todas as requisições. Tá? É mais complexo fazer isso. Mas é bom que você não desperdiça recurso. Também tem o ruim, se você precisava de dois para atender a demanda total, e um falhou, o outro sozinho não vai conseguir atender tudo, né? Então, você vai continuar atendendo de alguma forma, mas já dá para imaginar que a qualidade do serviço que você presta vai cair, vai ficar mais lento, porque não tem como um trabalhar por dois.
Tá? Com relação aos dispositivos de armazenamento, cada servidor pode ter seus próprios discos. O problema de cada servidor ter seus próprios discos é que se algum precisar de alguma coisa que o outro tem que pedir para o outro. E é uma comunicação em rede que tem que ser feita, porque cada nó tem seus próprios dispositivos de armazenamento. O que a gente pode fazer para melhorar isso então? Para se um nó precisar da informação de outro, não ter que pedir, né? Não ter que fazer essa comunicação em rede, é pegar todos os nós e conectar ao mesmo pool de sistema de armazenamento. Aí todos têm acesso ao mesmo ambiente de armazenamento. Agora que todos os nós que compõem aquele cluster têm acesso aos mesmos meios de armazenamento, ainda tem duas maneiras que a gente pode trabalhar. A gente pode particionar esse ambiente de armazenamento para que cada nó tenha, digamos, os HDs com os quais ele vai trabalhar, ou a gente pode deixar qualquer servidor escrever em qualquer HD. Tá? Também tem vantagens e desvantagens. Quando você deixa qualquer um escrever em qualquer lugar, dá uma maior flexibilidade, né? E até para leitura também, qualquer um lê de qualquer lugar. Mas quando você particiona, você evita a concorrência, que é não deixar um servidor escrever no dado enquanto o outro servidor estiver lendo. Afinal de contas, cada servidor tem, pode pensar que é seu HD dedicado, né, para ele se comunicar. Mas se um precisar de informação que está no outro, ele tem acesso a essa informação? Leitura não compromete, né? Você pode usar um mecanismo de exclusão mútua ali só para leitura. Agilizaria. Não deixar compartilhar para escrito, deixar compartilhar só para leitura. Mas ele teria acesso, né? Ele teria acesso à informação. Ele teria acesso para ler, mas não para escrever. Todos os discos. Mas eu acho que quando ele diz aqui conectados a discos, na pureza que está aqui, se um puder ler do outro, você cai nessa categoria de baixo, mesmo que não possa escrever. E aqui, enquanto o nó estiver ativo, um outro não pode ler dos HDs dele. Acho que teria que fazer a comunicação em rede mesmo. Tá? Na prática, o que você mais vai fazer é escreve só no teu, ler você lê de qualquer um, que é o que causa menos problema. Tá bom? Então aqui na figura de cima a gente tem um cenário em que cada servidor tem seu próprio disco e eles estão interconectados em rede, o que significa que se esse nó aqui ele precisar de uma informação que está armazenada nesse disco aqui, ele tem que fazer um pedido para esse nó vai fazer a leitura e depois vai enviar em rede para o lado de cá. E aqui a gente tem um cenário em que dois nós, além de terem seus próprios meios de armazenamento privados, né, próprios, individuais, eles também têm esse conjunto de armazenamento compartilhado entre eles. Isso aqui está representando vários HDs aqui, todos eles dentro do sistema RAID. E aqui, esse nó pode escrever, por exemplo, nesse HD aqui, e depois esse aqui vem e lê desse mesmo HD. Ou seja, esse ambiente de armazenamento aqui, ele é compartilhado entre os dois. Tá? Quais tecnologias nós temos para construir isso aqui, né? Porque pegar um HD e colocar numa máquina, todo mundo tem uma noção mais ou menos como é que faz, né? Pega lá um SATA, vai, pluga, ou então pega um cabo USB, pega um cabo M2 e pluga lá no computador, pronto, colocou lá o HD, o SSD no computador. Agora, como é que você pega isso, um conjunto de HD, como é que você pega um HD, vamos pensar só com ele, como é que você pega um HD e liga ele a duas máquinas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, uma tecnologia para isso é Storage Area Network, em que você pega uma rede especializada para sistemas de armazenamento. Então ele disponibiliza todo aquele conjunto de armazenamento que ele tem como se fosse um recurso de rede. E aí via rede você vai fazer acesso a esse armazenamento secundário para leitura ou para escrita de arquivos. Tá? Essa
era a solução antiga, mais tradicional. Mais recentemente temos uma solução mais moderna, que é o Network Attached Storage, em que você consegue ter, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para isso, um switch especializado. Ele não é um switch igual a esses normais que vocês aprenderam em redes de computadores para interconectar computadores. Eles são um switch para conectar computadores a sistemas de armazenamento. Então você vai pegar o seu HD, mas ao contrário de ser aquele HD que você pluga com um SATA ou que você pluga com USB, é um HD que você pluga num switch e ele fica disponível a todos os computadores que estão conectados àquele switch. Isso aqui também não é um switch comum não, tá? Isso aqui é um switch especial que você tem que adquirir. E quando eu falo que eu pego o computador, o HD e ligo nele, também estou sendo bem simplista, tá? Na verdade tem um equipamento que você compra, nesse equipamento você consegue colocar vários HDs nele, e esse equipamento que você liga nesse switch aqui. É isso que a galera usa para fazer home server, né? Isso. Ou, né, isso aqui é utilizado em data center, né? Home server, acho que não vai usar esse negócio aqui não, que isso aqui é muito caro. Eu acho que o mais barato disso aqui é 100 mil reais, é daí pra frente. Tá? Então essa conexão ali desses switches com os servidores seria tipo um cabo Ethernet? Tem como você fazer com cabo Ethernet, tem como você fazer com uma tecnologia própria criada para esse sistema de armazenamento, que o nome dela é, deixa eu achar aqui, Fiber Channel. Tá? O bom de ser uma com tecnologia Ethernet é que esses dispositivos de armazenamento poderiam ficar no mesmo nível em que estão os computadores, e por isso conectaria a um switch tradicional. Quando você tem um desse que usa Fiber Channel, não. Quando você tem um que usa Fiber Channel, aí você tem que ter uma rede dedicada apenas para armazenamento e uma outra rede dedicada para comunicação entre os computadores. Nesse cenário aqui, que a gente está assumindo o Fiber Channel, se esse computador quiser se comunicar com esse, a comunicação vem por esse switch aqui. Agora, se esse computador quiser salvar nesse HD aqui, aí ele passa pela rede, que é só a rede de armazenamento. E se esse quiser armazenar no que está aqui, ele vai se conectar aqui. Observa que entre os switches você pode construir uma malha para você ter tolerância à falha. Nesse caso aqui, esse servidor tem dois caminhos para chegar aqui. Ou ele passa por aqui, ou ele passa por aqui. E isso ajuda a distribuir carga. Tá bom? Aí o cenário que você falou com a Ethernet já seria mais esse desenho aqui. A gente tem um switch tradicional aqui. Observa que direto nesse switch tradicional estão ligadas duas máquinas comuns, está ligado aqui um conjunto de servidores e está conectado aqui também o sistema de armazenamento. Tudo interconectado pelo mesmo switch, porque a comunicação toda aqui é Ethernet. Mas nesse caso não, a Ethernet está do lado de cá. Aqui não é Ethernet. Aqui é um outro protocolo chamado iSCSI. Tá? iSCSI não, desculpa, só SCSI. O iSCSI é quando você passar por Ethernet. Que é justamente o vídeo internet, né? Internet SCSI. Bom, então o que é importante vocês lembrarem daqui? Temos duas tecnologias para fazer esse armazenamento em data center. Uma delas é o Storage Area Network, mais antiga, a outra mais moderna, que é o Network Attached Storage. Esse aqui de baixo vai ser muito mais rápido, maior capacidade de armazenamento, também é muito mais caro, então grandes corporações vão usar isso aqui, mas se o seu problema não for muito grande, se o seu data center não tiver que ser uma coisa absurdamente grande, você consegue resolver o seu problema usando um Storage Area Network. Tá? E isso são soluções, são tecnologias para você implementar isso aqui, um sistema de armazenamento que é visto por vários servidores. Qualquer ambiente web decente que vocês vejam, vocês já fizeram introdução de desenvolvimento web? Não? Não, tá. Vamos lá, aplicação web. Normalmente você tem o quê? A máquina do cliente, ela faz um pedido para um servidor e normalmente o servidor tem um banco de dados lá que ele consulta, seja para armazenar ou para gravar coisas. Até aí acho que eu não falei grego para ninguém, né? E normalmente você bota em máquinas diferentes, né? Então tem a máquina lá que faz a execução do back-end da sua aplicação,
o servidor propriamente dito, HTTP, o PHP, qualquer coisa que seja, Java, Python. E aí você tem o computador com seu banco de dados. Pega lá um MySQL, instala nele e usa duas máquinas diferentes. Mas é muito simplista, né? Uma máquina para você hospedar a página web, uma outra máquina para você armazenar o banco de dados. Banco de dados todo mundo já fez, né? Então aí dá para imaginar, pega o MySQL e instala aqui. Mas aí no sistema distribuído, um sistema web com muitos usuários, então você precisa de 10 máquinas para o banco de dados, precisa de 10 máquinas para você executar a sua aplicação. Como é que eu pego agora essas 10 máquinas e ligo aos 10 sistemas de armazenamento que eu tenho, fazendo o sistema de armazenamento parecer que é um só para as 10 máquinas? É daí que começa a surgir a necessidade disso aqui. Para você poder ter uma camada de processamento e uma camada de armazenamento, e a camada de armazenamento ela é visível por todos os nós da camada de processamento. Quais são as vantagens de trabalhar com cluster? Primeiro é a escalabilidade absoluta. Ou seja, não importa qual é a demanda que eu tenha, é só eu sair tacando mais um monte de nó naquele sistema que em algum momento ele vai atender a minha demanda. Ah, eu agora só tenho 10 mil usuários, tem um tamanho qualquer. Ah, agora aumentou de 10 mil para 100 milhões. Tá bom, pô, aumenta. Só compra mais computador, pega, liga lá. Compra mais servidores, né? Pega, liga, aluga uma sala maior, coloca todo mundo lá, liga e você atendeu. Isso é a escalabilidade absoluta. A quantidade, o desempenho do seu sistema só depende da quantidade de nós que você coloca nele. Tá? Seria ótimo se fosse tão fácil assim, né? A gente sabe que na prática não é tão simples assim, mas é o que se deseja com o sistema distribuído, é o que se deseja de um cluster. Se você precisar de maior capacidade de processamento, se a sua demanda aumentar, só bota mais nós que dá certo. Outro ponto diferente da escalabilidade absoluta é a escalabilidade incremental. Escalabilidade incremental significa que, se gradativamente a demanda for aumentando, eu consigo gradativamente aumentar a capacidade daquele sistema. Então não é algo do tipo, eu só tenho a versão 1 e a versão 2. A versão 1 dá para 10 mil usuários, a versão 2 dá para 100 mil. E aí se eu tiver 20 mil usuários, eu não posso usar o de 10, então vou ter que comprar o de 100? Um computador é mais ou menos assim que funciona. Ah, esse computador aqui não está dando conta da minha demanda, vou comprar um mais potente então. Mas não existe um que só é levemente mais potente ao ponto de atender a minha aplicação. Eu tenho que automaticamente dar um pulo para a próxima categoria, e a próxima categoria pode ser mais do que eu preciso, né? Dá e sobra. Quando a gente pensa em computador doméstico, essa coisa não faz tanto sentido, né? Ah, sair do Core 5 e fui para o Core 7, vai sobrar tanto assim? Não é isso, mas temos que pensar que sistemas distribuídos surgiram da necessidade de construir os sistemas com maior desempenho. E houve uma época em que a decisão era ou eu construo o meu sistema de maior desempenho juntando vários de menor desempenho, ou eu gasto um puta dinheiro e construo um só que tem aquele desempenho todo que eu preciso. Mas na década de 90, que havia essa questão filosófica, o que eu faço? Um parrudão ou pego vários pequenininhos e junto eles? E nessa de construir um parrudão, aí as diferenças entre os produtos que eram vendidos eram muito grandes. E uma demanda, um aumento um pouco maior na sua necessidade, já fazia com que você saísse de uma categoria que cabia no teu bolso e tivesse que adquirir um outro supercomputador e aquele não caberia mais no seu bolso. Professor, uma pergunta. Quando, por exemplo, você está falando essas coisas, eu estou pensando, tipo, no dia a dia do trabalho, quando fala assim, a aplicação está com pouca memória, abre lá o CSD e aumenta a memória. Tipo, seria isso no caso, tipo, a gente aumentar e aí lá no servidor, tipo, eles, por acaso, tipo, estourou ali o máximo e aí eles precisariam colocar mais para atender essa demanda que vem dos times.
Mas aí, aqui nesse caso, quando você diz colocar mais, é colocar mais nós. Isso. Né? Mais nós seria o equivalente a dizer, bota mais um computador completo, né? Porque um nó pra gente é processamento, memória e armazenamento. Mas é isso, você tem lá a sua aplicação, você consegue paralelizar ela. Então você tem um conjunto lá de 100 nós. E os 100 nós estão dando conta de toda a demanda que você tem. Chega uma hora que começa a bater gargalo, né? Começa a ter atraso, você vê que está criando fila de espera. Aí você vê, pô, 100 nós não é o suficiente. Aí você vai aumenta, bota 110 nós. Aí você vê, opa, com 110 nós está dando conta. É isso. Quem trabalha com sistema em nuvem, construindo o próprio sistema na nuvem, né, usando infrastructure as a service, pegando máquinas virtuais e montando o seu próprio cluster, ali você consegue perceber, opa, meu sistema está gerando gargalo, está com latência alta, o que eu vou fazer? Vou subir mais máquinas virtuais. Então é equivalente a adicionar mais nós no seu cluster. E aí quando você adiciona mais máquinas virtuais, você vê, opa, agora meu sistema voltou a ficar aqui num nívelzinho legal. É que a maneira como a coisa é feita atualmente, tudo é muito automatizado. Então, na verdade, você só coloca lá um balanceador de carga e você pede para ele automaticamente escalar o sistema. Você chega e bota lá um parâmetro de tipo, eu quero 80% de utilização do meu sistema. Significa que se ele chegar a 70%, ele elimina algumas máquinas virtuais para ficar 80%. E se chegar a 90%, ele bota mais máquinas virtuais para cair para 80%. Aí você mira sempre em 80%. É uma maneira de você lidar com isso. Mas a nuvem já resolve tudo para você, né? Você só chega e fala, esse aqui são os servidores que eu tenho, esse aqui distribui a carga e esse aqui é o valor que eu quero ter de utilização dele. E aí ele já faz o ajuste automaticamente. Perfeito. Obrigada. Eu não sei, acho que não tem tanto a ver com o que está falando exatamente agora, mas pensando na questão de escalabilidade e disponibilidade. Por exemplo, vai ter o show da Taylor Swift que param todos os sistemas de produto. Como eu poderia lidar com isso sem ter que escalar com um cluster muito maior, um sistema muito maior, porque eu não vou usar imediatamente depois, porque eu estou vendendo o resto da Taylor Swift o tempo todo. É daí que vem a ideia da computação em nuvem, né? Uma das maravilhas da computação em nuvem. Na computação em nuvem, você não tem que possuir os recursos, você meio que aluga, né? Enquanto você estiver precisando, você paga por eles, quando você não estiver precisando, você não paga mais. Com computação em nuvem, se houver um aumento absurdo na demanda, mas que é pontual, tipo, você sabe que é um dia no ano que aquilo acontece, naquele dia você compra mais recursos, ou compra o direito de usar mais recursos, usa por aquele dia, no dia seguinte aqueles recursos não pertencem mais a você, é mais barato que comprar, atendeu sua demanda, no dia seguinte você volta a ter aquele sistema do tamanho que você sempre teve. Tá? Não está diretamente relacionado ao conceito mais amplo de cluster e de sistema distribuído. É um tipo de sistema distribuído quando você pensa em computação em nuvem, mas é construído também com sistemas distribuídos. Tá? Mas essa que é a ideia. Não, nuvem pública só significa que você só chega lá, bota login, senha, paga e você usa. Ah, sim. Então, você vê como um grande servidor quando você pega, por exemplo, vou pegar uma função minha e vou botar para executar na nuvem, Function as a Service. Ou melhor, quando você pega um serviço que você desenvolveu e fala, vou pegar esse serviço e vou colocar ele na nuvem. Porque aí você não está nem se preocupando, né, com qual é a máquina em que ele está executando. A nuvem funciona meio como que um supercomputador, né? Você só chega e diz, olha, executa esse serviço aqui para mim, e aí normalmente ele vai ter um limite ali, né, de capacidade que ele consegue atender. Você não consegue fazer esse único serviço escalar automaticamente para atender 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 trilhão de demandas. Mas o que você consegue fazer é, se eu precisar atender mais, eu multiplico a quantidade de serviços. Ah, eu só tenho uma instância dele. Ah, agora eu tenho 2 instâncias, 4 instâncias, outra instância, 16 instâncias, 10 milhões de instâncias. Quanto mais você vai precisando, quanto mais demanda houver dos seus serviços, mais instâncias de serviço você vai colocando. Igual contratar gente para trabalhar em casa. Tem um cara trabalhando, vai levar 1 ano para acabar a obra. Não, mas eu quero acabar em 6 meses, contrata 2. Não, eu quero acabar em 3 meses, contrata 4. A ideia do serviço vai assim.
No mundo ideal do funcionar como um sistema único, você nem se preocuparia com instâncias de serviço. Você criaria um e esse serviço que ia crescer até o tamanho que você quisesse. A gente sabe que na prática não é assim, porque o serviço vira um processo só executa numa máquina, uma máquina nunca vai ser uma coisa super poderosa, né? Um processador vai te dar ali 2 GHz, 3 GHz de processamento. Então, se você quiser mais do que isso, se a demanda for maior do que essa, agora você precisa de um segundo serviço, de um terceiro serviço, de um quarto serviço. Você consegue até fazer um serviço que ele explore todo o poder computacional de uma máquina com vários núcleos, né, com vários cores. Se você programa com threads, se você programa com vários processos, mas ele só consegue explorar todo o poder computacional de uma única máquina. No momento em que tem que rodar esse serviço em 2 máquinas, aí não tem milagre. Aí, na verdade, instala ele aqui, instala um outro no outro lado, e agora a gente tem que dividir serviço. Dividir serviço no mundo dos algoritmos da computação científica pega o problema que você tem para resolver e divide o problema ao meio. Metade do problema dá para um, metade do problema dá para outro. Para vocês, sistemas de informação, é muito mais fácil dividir serviço, porque vocês trabalham em cima de transações, né? Esses sistemas distribuídos são sistemas transacionais, cada transação é simples, é tipo, eu quero todos os jogos que o Rafael alugou. Vai lá, faz uma busca, vem no banco de dados, onde é que tem jogo alugado e que foi alugado pelo Rafael, coloca na tela também. Ou eu quero alugar mais um jogo, vai lá, cria lá uma entrada lá na tabela de aluguel de jogo. Tá bom, tem mais um jogo alugado para mim. A transação é uma coisa simples. O que torna complexo ou o que aumenta a necessidade por desempenho no sistema de informação é ter muitos usuários e várias transações tendo que ser realizadas ao mesmo tempo. Mas aí, se eu consigo com cada instância de um serviço executando atender 10 usuários, se eu tiver agora 20 usuários querendo acessar, eu boto 10 ligado numa instância, boto 10 ligado em outra instância, acabou. Eu não preciso pegar o problema e quebrar o problema ao meio. Eu só preciso pegar todas as pessoas que querem acessar meu sistema e espalhar eles. Olha, todo mundo quer acessar o site da Americanas, mas esse aqui vai acessar, eu vou acessar desse computador, você vai acessar desse computador e ele vai acessar desse computador aqui. É isso. Tá bom? E a escalabilidade incremental aumentou mais um pouquinho a demanda, eu só coloco mais um servidor. Com esse um servidor extra, eu coloco mais um serviço extra executando ali e pronto, deu atendimento à demanda extra que eu tinha. Quando você pensa aumentar de 1 para 2, mais 1 é o dobro. Mas quando você pensa de 100 mais 1, 101, aumentou 1%. Essa escalabilidade incremental ela é uma característica de sistemas distribuídos. A alta disponibilidade tem a ver com tolerância à falha. Significa que dificilmente este sistema ele estará fora do ar, ele não estará disponível para uso. Ao contrário do IDUF, né, que vocês veem sem disponibilidade muitas vezes. Você tenta acessar e ele não funciona. Lembrando que disponibilidade não quer dizer que é rápido, porém até está lento, porque tem muita gente tentando acessar. Mas disponível significa que ele está lá, está funcionando. Porque quando você tem um único supercomputador, se ele deu defeito em tudo. Você só tem um. Mas quando você tem um supercomputador construído por vários computadores menores, se der erro em um desses menores, você ainda tem todos os outros. Se você tinha 100 e deu erro em um, você tem 99. A queda de desempenho nem deveria ser tão grande assim, afinal de contas caiu só 1%, né? Ao contrário de quando você tem um sistema composto por 2, caiu 1, você só tem 1, agora você perdeu 50%. E algo que a área, o setor de computação aprendeu com o tempo é que é mais barato construir um supercomputador a partir de vários computadores mais baratos
do que você construir esse supercomputador diretamente. E é por isso que o mundo evoluiu nessa direção, de construir supercomputadores a partir da aglomeração de vários computadores mais simples. E o que acontece quando há uma falha, ou seja, quando um desses nós apresenta algum defeito? Uma possibilidade é você reinicia a máquina, né? Espera ela se recuperar no erro e continua trabalhando com ela. Deixa eu ver aqui se é isso que eu queria falar. Isso, é o failback, o daqui de baixo. Espera aquele nó se tornar ativo novamente, recarrega as aplicações que estava executando nele e continua a execução. Quer seja, failback, né, de retornar da falha. Failover é um nó estava atendendo um conjunto de requisições, apresentou uma falha nesse nó e parou de funcionar. Agora pega o trabalho que esse nó estava fazendo e passa para outra. Vamos lá. Num sistema distribuído você tem vários nós, e se você tem uma demanda muito grande desse sistema, tem que distribuir o trabalho entre esses nós. Quem faz a distribuição desses trabalhos entre os nós é o comutador, é o distribuidor de carga, como vocês provavelmente devem conhecer no mercado que trabalha com isso, de load balancer. Tá? Então o trabalho dele é distinguir entre os serviços e repassar as requisições para as máquinas certas. O problema de você ter uma única máquina como comutador é que ela passa a ser o gargalo do sistema, né? Não dá para eu pegar um único nó e fazer com que esse único nó seja o responsável pela distribuição de carga. E aí, como é que a gente resolve agora esse problema? Coloca um comutador para o computador, né? E aí uma solução que a gente tem para isso é usar o DNS distribuído. DNS vocês aprenderam em redes, né? O que DNS faz? Resolve nomes, né? Você pega um nome lá escrito em português, inglês, sei lá o que for, linguagem natural, aí você transforma aquilo ali no endereço IP. Mas como vocês aprenderam em redes, o mesmo nome sempre virava o mesmo IP? Podia virar diferente? Bom, é isso aí. Você pode... A ideia aqui é essa, que você tenha várias opções de endereço IP e que cada vez que você pedir para resolver aquele nome, ele retorne um IP diferente para justamente fazer essa distribuição de carga. Não. É só um nome feio para o... Qual é o nome que está no livro, gente, em inglês? Eu esqueci. Eu acho que não é load balancer que ele fala, acho que tem outro nome que é dado no livro, mas o objetivo é dispatcher, que é o despachante. Mas sem o sistema distribuído do DNS, sem o sistema distribuído do DNS, ele vai resolver. Não, o trabalho do dispatch não é resolver IP. O trabalho do dispatch ele é o cara que recebe as requisições e distribui entre os nossos servidores. Quando eu falo do DNS, é porque esse dispatch vai ser o quê? Um único nó? Se você não tiver o lance do DNS, vai ter que ser um. Agora, se eu tiver vários deles, então toda vez que eu quiser enviar uma requisição para o meu servidor, para eu escolher em qual comutador eu caio, ou seja, em qual dispatcher eu caio, é aí que o DNS entra em ação. Sem o recurso do DNS, o seu dispatch vai ter que ser um único nó. E aí ele vira um gargalo. Então, se o DNS oferece recurso sem ter uma sistema distribuído, isso vale a pena. Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Porque o DNS faz isso que você falou. Bom, né, vocês me disseram o que o DNS faz, né? O que o DNS faz é recebe o nome e transforma no IP. Então, mas sem esse caso do sistema distribuído, ele usa alguma outra característica. O DNS? Talvez eu não esteja entendendo a sua pergunta, mas DNS serve para tudo, né? Quando eu digito facebook.com, instagram.com, id.uf.br, quando eu escrevo isso, o DNS está trabalhando. Vamos botar esse desenho aqui. Esse aqui
é o comutador. Digamos que isso aqui é o sistema da Amazon, da Americanas.com. E você digitou lá Americanas.com porque você quer fazer compras. E você está fazendo uma operação de pegar, inserir no carrinho, consultando preço, característica de produto, esse tipo de coisa. Então, sua requisição da sua máquina está chegando para os servidores da Amazon. Quando ele chega primeiro em um comutador. E esse comutador, ele não é o nó responsável por atender a sua requisição. Não é ele que pega o produto, não é ele que pega quanto que custa, não é ele que pega a informação de quanto ainda tem estoque. Ele só é um cara que fala, opa, tem um cara aqui que está querendo acessar informações de produtos da minha loja. Eu vou repassar para qual nó do meu sistema para atender essa requisição dele. Então o trabalho dele é só receber pedido e repassar o pedido, ele não processa o pedido. E quando ele recebe e repassa, ele repassa de uma maneira para distribuir bem a carga de trabalho. E aí o que eu estou falando é que se esse cara que distribui o trabalho for só um, ele vira um gargalo. O ideal seria que tivéssemos vários. Mas se eu tiver vários, o que eu vou fazer? Na hora que eu for acessar o site da Americanas, eu vou ter que escrever americanas1.com, americanas2.com, americanas3.com para ficar distribuindo a carga? Não, né? Aí, é aqui que eu falo, se eu tiver um distribuidor de carga e eu tiver vários nós para isso, com o DNS distribuído, eu consigo, a partir de um mesmo nome, numa hora eu acesso esse distribuidor que vai repassar, numa outra hora vai ser esse distribuidor que vai repassar, numa outra hora vai ser esse distribuidor que vai repassar. E aí quando você diz, e se eu não tiver esse DNS distribuído? Então esse cara aqui só pode ser um, é isso que eu estou falando. Então o DNS ele vai distribuir entre os comutadores, né? O DNS ele vai distribui entre os comutadores, e os comutadores distribuem entre os nós do servidor. E quem distribui entre DNS, né? Quando você entra com DNS no sistema, você não entra com... Imagina que se eu fosse entrar com DNS no sistema escrevendo o nome dele diretamente, né? Em algum momento você tem que botar um IP. Todo mundo que já configurou DNS alguma vez no computador, tu escolhe lá um IP maluco, 888888444444. Aí às vezes chega assim, pô, vou buscar um aqui na internet. Aí tu pega lá um IP que você não sabe de qual máquina que é, se aquilo ali converte para o lugar certo. Tem até um tipo de ataque que é feito em roteadores domésticos, que quando o seu roteador ele é invadido, o cara só muda o IP do seu DNS. Porque quando ele muda o IP do seu DNS, você entra na Amazon, você está achando que é o site da Amazon direitinho, mas é um DNS fraudado de alguém que te manda para uma outra página que tem a cara igualzinha da cara da Amazon. Aí você entra ali, preenche seus dados de cartão de crédito, pronto, você deu o seu dado de cartão de crédito para alguém. Mas DNS a gente sempre preenche digitando o endereço IP. Tá? Hã? Sim. Ele é um elemento do seu cluster. Todo mundo aqui faz a parte diferente. Aqui é armazenamento, aqui é processamento, e não necessariamente todos estão processando exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falei que essa discussão não fazia sentido quando a gente estava aqui. Porque aqui eu estou falando da máquina física. Aí você olha para cá e fala, qual desses nós aí é o comutador? Não importa. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse aqui, pode ser esse do lado de cá. Eu só estou querendo pegar minhas máquinas e interconectar. Depois que eu pego minhas máquinas e interconecto, agora eu começo a atribuir responsabilidades para cada uma delas. O papel de cada uma. E algumas delas vão ter que ser as distribuidoras de carga. Distribuidor de carga, ele vai tipicamente conseguir dar conta de uma quantidade de requisições muito maior do que qualquer sinal daqui, porque ele não processa a informação, ele só repassa o pedido. É a diferença entre você ser o cara que cozinha e você só ser o cara que sai saindo pedindo comida. Ó. Você vai cozinhar batata frita, você vai fazer linguiça cebolada, você vai fazer frango a passarinho. O cara que está cozinhando que perde tempo. Você só tem que sair chegando e falando, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo outro. Né? Então ele consegue dar conta de uma quantidade bem grande de trabalho. Ainda assim, quando a gente começa a falar de um sistema com milhões de usuários, eventualmente bilhões de usuários, chega uma hora em que um só não é o suficiente.
Mas não vai precisar também de 100 aqui, né? Porque e esses sistemas são otimizados para isso, pegar, receber a requisição e repassar a requisição. Inclusive a regra de repassar a requisição tem que ser o mais simples possível, porque esse cara aqui não pode fazer trabalho complexo. A regra mais simples possível é round robin. A primeira que eu chegar vai sempre para ele, a segunda vai sempre para ele, a terceira vai sempre para ele, a quarta, a quinta, e quando chegar dele eu volto para cá e volto, fico dando círculozinho de novo. Né? Não tem nada mais simples que isso. Começou a rebuscar demais? Não, se a pessoa estiver acessando do IP dessa região e se o CPF dela tiver esse padrão, então é para cá que ela tem que ir, aí esse cara começa a virar gargalo também mais facilmente. Mas enquanto ele for só um despachante mesmo, de tipo, pega e já repassa pensando o mínimo possível, você consegue fazer isso de forma bem eficiente para ele ter a capacidade de lidar com uma quantidade bem grande de requisições, né? Para cada computador desse, você conseguir dar conta de distribuir carga entre uma grande quantidade de servidores que efetivamente trabalham, né? Servidores de aplicação, como está o nome aqui. Tá bom? E aí, quando vocês vão trabalhar na nuvem, o computador em si desaparece, os servidores de aplicação também desaparecem, né? A única coisa que tem ali é o conceito do processo, é a aplicação que você criou, programou em PHP, programou em Java, programou em React, programou em Python. Só pega aquela aplicação que você desenvolveu, coloca ali na nuvem e você diz para ela: eu quero uma instância disso, eu quero 2 instâncias disso, eu quero 4 instâncias, 8 instâncias, 16, 32, 64. E aí ele já oferece um recursozinho lá para você para dizer como é que vai ser a regra para você fazer a distribuição de carga entre todas essas instâncias. A própria nuvem escolhe onde é que ela vai executar todas essas instâncias. Tudo transparente para vocês. Mas a ideia aqui é que vocês já conheçam, porque né, aquilo ali são processos, o processo tem que executar em alguma máquina e alguém tem que em algum momento decidir onde é que cada um executa, né? Não é porque vocês não fizeram que aquilo não foi feito. Vocês têm que entender mais ou menos como aquilo é feito, até para tomar decisões mais inteligentes quando vocês estiverem desenvolvendo. Tá bom. Outro ponto é o balanceamento de carga. Mas antes, deixa eu beber água, fazer a chamada para dar uma pausa e aí depois a gente continua, tá? Temos algoritmos para isso. Falei para vocês de um, né? Round Robin, super simples, só vai passando para o próximo e fica tratando ali em círculo. Isso é um tipo de balanceamento que a gente chama de balanceamento estático. Ele é estático porque não depende de nenhuma informação do estado atual do sistema. Você só pré-definiu isso e você segue aquela regra cegamente. Os nós não necessariamente têm todas a mesma capacidade. Aí a gente pode fazer um round robin ponderado. O que é um round robin ponderado? É aquele em que algumas máquinas vão receber mais requisições do que outras. Então, digamos que fossem vocês 3 aqui e que ele é o mais potente. Então vai ser 1 para você, 2 para você, 1 para você. E aí volta. Pronto, coloquei ponderação. Não precisa ser tão simples quanto 1, 2, 1. Poderia ser 3, 2, 1. Poderia ser 4, 3, 3. Qualquer escolha de valores que você escolha que dê a proporção de distribuição que você deseja. E a outra possibilidade é usar um hash IP. Hash, todo mundo sabe o que é, né? Estrutura de dados, o que é hash, então? Você pega uma forma de você distribuir dados ou puxar dados. Você geralmente utiliza alguma sequência de código, que se chama código hash, no caso, e aí você faz o que? Você pega o arquivo, usa o hash nele, gera uma sequência e a partir dessa sequência você guarda ele em um lugar específico. Você consegue fazer esse caminho de volta para saber exatamente. É que você botou especificamente no contexto de arquivo, você deve estar pensando em banco de dados, né? Pensa de uma forma mais genérica. Porque o hash está sendo usado aqui, mas aqui não é arquivo. Mas tem. Tem tipo de arquivo de várias informações específicas.
Mas qual é a função do hash em si? Ele também é usado em criptografia, mas qual é a função do hash em si? Ele pega uma entrada e ele gera uma saída, não necessariamente. É uma saída única para essa entrada, mas você pode ter várias entradas que geram a mesma saída. Mas você quer trabalhar da melhor forma possível para evitar que essas colisões ocorram, né? Então, dada uma entrada, você gera uma saída, e a ideia é que entre essa saída aqui, a saída seja a escolha de qual é o servidor que vai atender a requisição, e você quer que a sua função espalhe bem. Ou seja, que ele não pegue uma grande quantidade de IPs e jogue para o mesmo servidor. Se eu tiver 1 milhão de requisições e eu tenho 10 servidores, essa minha função ela tem que espalhar bem esse 1 milhão entre aqueles 10. Hash é necessariamente OD1? Hash é o quê? Necessariamente OD1. Por que OD1? Ah, tá, para buscar, né? Você está pensando numa outra aplicação de hash, você está pensando em tabela hash, que não é hash. Né? A ideia da tabela hash é que eu tenho uma informação e eu tenho várias opções de lugar para guardar. Por exemplo, vetor, né? Tem posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão. E eu quero usar o hash porque o hash vai usar o dado como entrada, vai fazer um processamento em cima daquele dado e ele vai gerar uma saída que é uma posição entre 0 e o tamanho do meu vetor. Digamos que seja 1000, vai gerar algo entre 0 e 999. E ele vai cair naquela posição. Por isso que é OD1, porque quando eu quero buscar um determinado dado, eu executo a função hash em cima do dado e a função hash vai retornar a posição do vetor onde aquele dado tem que estar. Então eu já vou direto nele, eu não tenho que percorrer para procurar. Né? Aí, o que pode acontecer? Que 2 dados caiam no mesmo lugar. E aí é onde começa a aumentar a complexidade, que ali você vai ter uma lista para colocar. Mas se você fizer um hashzinho legal, que espalha bem, é OD1 e quando você chegar lá só tem ele, não teve nenhum outro que caiu lá e teve colisão com ele. Mas essa não é a função do hash. Isso é o que eu expliquei para você, do dado, OD1, complexidade 1 e tal, é uma tabela hash, que é uma tabela que usa hash. Aqui eu não estou falando de tabela hash, aqui eu estou falando de um algoritmo de balanceamento de carga baseado em hash. Tá? E o hash é isso, ele é uma função que pega uma entrada num domínio e mapeia para uma saída em outro domínio. E aqui está sendo utilizado para distribuir carga. Então aqui, colisão nem é o problema, porque se você tem 1 milhão de requisições e 10 servidores, você espera que várias dessas requisições caiam no mesmo servidor. Você só quer distribuir uniformemente. Você nem quer que 10 requisições seguidas caiam no mesmo servidor. De que adianta distribuir igualmente, mas se na parte da manhã cai tudo nos 5 primeiros servidores, na parte da tarde cai tudo nos 5 últimos? Não é isso que você quer também. Você quer distribuir igualmente entre os 10 ao longo de todo o tempo. Tá? E o que o hash vai fazer é isso. Mas a função hash, a melhor definição é transforma uma entrada no domínio para uma saída em outro domínio. Quer perguntar? Não? Tá legal. Já o balanceamento de carga dinâmico, ele vai olhar do estado do servidor. Por exemplo, você pode ver o distribuidor de carga, né, o balanceador de carga, ele pode pegar a requisição atual e encaminhar para o servidor que tem a menor utilização no momento, que está com menos carga, o que está com a menor quantidade de conexões ativas nele, o que está apresentando o menor tempo de resposta agora. Nota que tudo isso aqui, todas essas técnicas, elas envolvem um acompanhamento constante de como é o estado do funcionamento de cada servidor. Isso não vem de graça. E tudo que envolve escolhe o menor, meu amigo, escolher o menor não é simples, vocês sabem. Como é que você acha o menor elemento numa lista? O algoritmo que vocês aprendem lá em Prog 1, que é o mais burro de todos, percorre a lista toda e quando acabar você vai saber qual é o menor. Ah, porra, para um balanceador de carga ficar fazendo isso o tempo todo, toda hora que chegar, vou ter que consultar cada um para saber como é que ele está. Então, você já consegue imaginar que qualquer solução daqui, ela tem um overhead. Lembra da palavrinha overhead de disciplinas anteriores? O que é overhead?
Sobrecarga, né, do trabalho. Sobrecarga, custo, né? Qualquer coisa que você queira aqui, nada é de graça, tudo tem um custo. E se o custo for muito grande, não vale a pena. O objetivo não é melhorar o desempenho computacional, não é economizar recurso. Como é que eu vou gastar R$10 para ganhar um tigrinho? Né? A ideia não é que você gaste muito para ganhar pouco, mas gastar pouco para ganhar muito. Deixa eu ver o que eu consigo falar mais para vocês daqui. A ideia de você pegar o servidor com a menor quantidade de requisições é porque você assume que quem tem uma menor quantidade de requisições está fazendo menos trabalho. Mas isso só é verdade se todas as requisições tiverem a mesma complexidade para serem atendidas. No contrário, não funciona dessa forma. E além disso, alguns servidores vão conseguir dar conta de uma maior quantidade de conexões do que outros porque eles são simplesmente mais potentes. Alguns nós são mais potentes que outros. Daí vem a ideia da conexão mínima ponderada. É igual o round robin ponderado. A ideia de que alguns podem dar conta de mais do que outros. O tempo de resposta, ele já é uma abordagem que ele é agnóstico da capacidade do nó. Porque tempo de resposta vê o quão rápido você está conseguindo atender as requisições. Não importa se você está demorando pouco e está atendendo só um, ou se você está demorando pouco e atendendo 1 milhão. Se você está demorando pouco tempo para atender, significa que você consegue fazer um pouco mais. Quem gosta muito de utilizar a ideia de distribuir trabalho por menor tempo de resposta é gerente em equipe de trabalho, né? Ah, fulaninho já acabou de fazer a tarefa dele, vou dar mais uma para ele. Ah, fulaninho acabou de fazer a tarefa dele, vou dar mais uma para ele. Aí tem um outro lá que é uma completa topeira que demora um tempo para fazer alguma coisa, não recebe nada. E aí você já deve ter aprendido, né, na parte de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, que não é legal você ficar dando sempre mais trabalho do cara que trabalha melhor, porque ele se sente punido por trabalhar bem e não beneficiado por trabalhar bem, porque tudo cai em cima dele enquanto o outro lá fica sem fazer nada. Ou ele começa a cozinhar o trabalho. E exatamente, aí você ao invés de motivar a equipe, você acaba desmotivando e todo mundo começa a trabalhar tão bem quanto o pior da equipe. Em algum momento isso vai acontecer, você só não sabe quando. Mas como computadores não têm coração, não ainda, né? Quando eles tiverem coração e raciocinarem por conta própria, eles vão e resolvem eliminar a gente. Mas enquanto isso não acontece, um não vai se sentir prejudicado em relação ao outro, porque um está só com uma conexão e o outro tem 100. E o baseado em recursos já é bem mais sofisticado, porque ele vai ver qual é a quantidade de memória que está ocupada, qual é a quantidade de processador que está ocupado, como é que está a velocidade de armazenamento em disco, mas é uma possibilidade também para fazer distribuição de carga. E a gente falou que a ideia a gente falou muito do middleware, né, que é o que faz o sistema aparecer todo como uma coisa só. Então, aqui eu elenco, né, algumas das coisas alguns dos serviços que middleware deve prestar. Primeiro ele deve oferecer um único ponto de entrada. Mesmo que eu tenha 10 distribuidores de carga, não importa, o meu ponto de entrada tem que ser apenas um. Quando eu quero acessar o site de e-commerce da Amazon, eu só digito www.amazon.com.br. Acabou. É um único ponto de entrada. Cai sempre no mesmo servidor? Com certeza não. Mas o ponto de entrada que eu tenho no sistema é único. Uma outra coisa, uma hierarquia única de arquivos. Todos os arquivos armazenados ali eu tenho que enxergar como se aquilo ali tivesse um único sistema de armazenamento. Não me importa que eu tenho 10, 15, 20, 30, 40, 100, 10 mil ou 1 milhão de HDs. Eu vejo tudo aquilo ali como se fosse um único sistema de arquivo para mim. E eu vou colocando pastas ali dentro dele. Até por isso que eu falei, não dá para olhar para o torrent em si como um sistema distribuído único. Porque eu não enxergo aquilo ali como um único sistema de arquivo com todos os arquivos do mundo, que eu só chego, dou um duplo clique e já começo a assistir. Né?
Na verdade, você tem nitidamente a visão de que aquilo ali são vários arquivos que estão espalhados em vários computadores, e quando eu escolho, eu quero esse arquivo, eu tenho a noção de que eu não tenho ele, eu nem sei onde é que está, mas eu peço para transferirem aquele arquivo para mim, pego aquele arquivo, agora ele está no meu sistema de arquivos, eu posso usar aquele arquivo para o que eu quiser. Ponto de controle único, caso você tenha um gerenciador, um administrador de sistema, né, para fazer o controle do uso desse sistema. Uma rede única, não importa que eles estejam sendo interconectados por várias redes com capacidades diferentes, eu tenho que enxergar aquilo ali como se fosse uma única rede para mim. Faz mais sentido pensar nisso aqui quando a gente pensa em grade, né, que a gente sabe que os computadores estão todos espalhados em locais diferentes pelo mundo. Um espaço único de memória, isso aqui já é bem mais difícil da gente conseguir. Aqui eu estou falando de um espaço único de arquivos, né, de armazenamento. Aqui eu estou falando de memória principal. Eu tenho 10 nós, cada um tem 10 GB de memória. Tudo bem, 10 nós, 10 GB, então tenho 100 GB de memória RAM. Eu deveria enxergar um sistema com 100 GB de memória RAM. A gente não usa isso, né? Pelo menos não nos clusters que vocês utilizam para sistemas de informação. Mas é uma coisa que é um serviço que um middleware poderia oferecer. Então isso aí não são pré-requisitos, são possibilidades. São serviços que são responsabilidades que um middleware oferecer. Não necessariamente você vai ter um middleware que ofereça a todos eles, mas eles são serviços que, se você precisar, quem tem que oferecer é um middleware. Tá? Seria muito ineficiente você construir um sistema distribuído que realmente aparecesse como uma única supermáquina e você lidasse com ele sem sequer ter a noção de que você está lidando com um sistema distribuído. Só clicar lá e ver que você tem 10 milhões de processadores, que você tem não sei quantos petabytes de memória RAM. Não, inevitavelmente em algum momento você acaba tendo a ciência de que você na verdade está lidando com várias máquinas e não com uma única supermáquina. O próprio conceito de desenvolvimento de sistema web, em que você cria um serviço, ou seja, você cria lá um programa que é a tua página web. E você tem a noção de que você tem que sair replicando, criando instâncias, é porque você sabe que uma instância só não pode ser o tamanho que você quiser. Ela é limitada à capacidade do nó mais potente que você tem nesse ambiente. E se você quiser mais do que aquilo, você na verdade precisa ter mais serviços, né? Cada um executando num nó diferente. Tá? Gerenciamento de trabalhos, né? O gerenciador de tarefas que sai alocando processos a CPUs para execução. Uma interface única com o usuário, um espaço único de entrada e saída, pontos de verificação e migração de processos. Migrar processo é pegar um processo e ele para de executar num lugar e vai executar em outro, né? Mas isso tem que ser transparente para a gente, o middleware que vai dar conta disso, e para a gente o processo só está executando naquela supermáquina. Aqui eu tenho alguns exemplos de clusters. Então, um é o Oscar, que a gente tem aqui no departamento. Não sei se ele ainda tem esse tamanho, essas características, tá? Até alguns anos atrás tinha. São 42 máquinas com 14 terabytes de armazenamento, que parece bem pouco isso para hoje em dia, né? Acredito que já tenha mudado. E cada uma máquina possui 2 processadores Xeon quad-core. Total de 240 núcleos. Acho que já é bem melhor do que isso. Vou entrar em contato depois para descobrir e atualizar isso. Ele ficou onde? Hã? Ele ficou onde? No outro prédio. Não sei em qual sala, mas ele fica no outro prédio, que é o prédio de laboratórios. O computador Santos Dumont, mais rápido da América Latina, 756 nós computacionais e um total de 18 mil núcleos de processamento.
capacidade de armazenamento de 1.7 petabytes, ou seja, 1.700 terabytes. E o que era o computador mais potente do mundo, acho que ele não é mais, está sendo ótimo para computação de alto desempenho, essa disputa entre Estados Unidos e China, né? Cada ano um quer falar o ganho maior do que o teu e aí começa a fazer um sistema ainda maior. Enquanto a rixa não estava tão grande, em algum momento a China só chegou e falou: vamos investir bastante em desenvolvimento, capacitação de pessoal, formação de mão de obra qualificada. E aí acho que dos 10 computadores mais rápidos do mundo, 7 eram chineses, né? Tinha algum lá da Europa, um dos Estados Unidos. E aí em algum momento começou essa rixa maior dos Estados Unidos, não, né? Let's make America great again. E aí foi, não, vamos construir o maior supercomputador do mundo. E aí acho que os top 3 começaram a ser americanos novamente. E acho que a China não gostou muito da história e resolveu fazer um supercomputador mais potente de novo. Mas eu não vou ficar atualizando esses slides toda hora, não. Esse aqui já é grande o suficiente para mostrar para vocês o que é um supercomputador de potência mundial brigando com outra, né? De quem quer mostrar que consegue fazer o melhor do mundo. Ele tem um total de mais de 8 milhões de núcleos. E cada nó desse supercomputador, ele tem 64 núcleos. 64 nem é um número muito impressionante pensando em servidores, não, que a gente já tem alguns com 128, 256, mas isso é a capacidade de cada nó, tá? Cada nó tem 64 núcleos de 2 GHz. Cada lâmina daquela, cada blade, né, ela tem 2 núcleos, porque ela tem 2 processadores desses 64 núcleos. Esse processador, ele é um processador AMD EPYC. Cada nó tem quanto de RAM? Cadê aqui onde eu falo quanto de RAM tem cada nó? Eu não falo, né? Não, só fala da GPU. É verdade, memória RAM tem 4 TB de memória flash. Aqui, é da GPU. GPU tem 128 GB de memória. Eu não vou ter quanto de memória RAM tem. Mais o que? O desempenho máximo dele é de 1102 hexaflops. Nem sei que unidade é essa, cara. 512 GB de RAM pra cada. 512 GB de RAM. 512 GB de RAM? Bastante coisa, né? Achar aí rapidinho, né? 512 GB de RAM para cada lâmina ou para cada processador? Para cada processador. Para cada processador? Eu vou até botar isso aqui. Isso deve ter atualizado, porque ele está com o DDR4, 512 DDR4. Acho que esse negócio aqui já não é mais tão novo assim quanto era não. Aqui, vou botar aqui. 512, né? Sim. Cada nó tem 4 TB de memória flash e ele consegue uma velocidade de armazenamento de 65 terabytes por segundo. É muita coisa, mas é claro que você só vai atingir 75 terabytes de armazenamento de leitura e 35 de armazenamento se você conseguir fazer a distribuição da sua operação de gravação de leitura. E o que vocês aprenderam lá em sistemas computacionais que permite a gente paralelizar a operação de leitura e de escrita em um dispositivo de secundário? Não, thread é paralelismo e processamento. Você bota uma thread em cada processador. Agora, digamos que você queira salvar um arquivo grandão, esse arquivo tem um tamanho de 1 GB. 1 GB nem é tão grande para cada quando você quer armazenar um arquivo de 1 TB. E aí eu tenho vários HDs ou vários SSDs. E eu não quero armazenar ele só em um, porque eu acabo linearizando e salvar, mas eu quero distribuir para eu conseguir sair armazenando um pedacinho em cada um, e aí eu
paralelizo a operação de salvar, porque agora eu não tenho 1 tera sendo armazenado tudo em um, mas eu tenho, na verdade, vários pedacinhos de 100 GB armazenando um em cada um. Hã? RAID. Vocês aprenderam RAID, sistemas computacionais? Você aprendeu comigo, né? Você fez SO com quem? Quem fez com a Aline ou qualquer outra pessoa? Você ela não falou de RAID, não? Falou de RAID? Falou de RAID? Sistemas computacionais também falou de RAID? Você fez os dois, né, coitado? Alguém tem que se ferrar, né? Você não foi o que entrou em contato comigo pedindo para cortar as disciplinas lá? Não? Estou confundindo. Não é você não. É o cara que já está quase se formando, o cara já tem, só deve ter CC2. Não, também não. Ah, então acho que ele já entendeu que vai cortar tudo, já até parou de vir. Eu esqueci o nome dele. É um cara que, para vocês terem uma ideia, a criatura tá bom, veio de um currículo antigo e aí mudou para o currículo novo, mas o currículo antigo dele é o primeiro currículo. O cara ainda está no primeiro currículo, está aqui desde 2014. Ele é da época que eu ia para a chopada de vocês, jogava sinuca com vocês e via jogo de Flamengo com vocês na Cantareira. Você também é dessa época? Não? Só que eu fui em 2019. Nem meu filho aguentou essa vida por muito tempo, eu tive que mudar de vida. Então, mas o cara tá aqui ainda, insistindo, tentando terminar. 11 anos. 11 anos também. Aí ele ficou desesperado porque com a mudança de currículo, ele tinha que fazer 5 disciplinas obrigatórias. Aí eu falei, não, você pode cortar 3, mas 2 ele ia ter que fazer, mas é porque eu não estava entendendo que ele era do primeiro currículo. Eu achei que ele fosse do segundo currículo e tivesse feito umas optativas. Porque eu já nem lembrava as matérias do primeiro currículo, né? Eu vi lá, achei que era optativa, mas não, era obrigatória lá do primeiro currículo. E aí eu fui resolver a vida dele e falei, não, a gente vai dar dispensa em tudo e ele só tem que fazer o TCC. Agora ele pode subir por mais 5 anos e voltar quando a gente estiver na quarta reforma curricular, no quinto currículo. Pessoal, a bibliografia para essa aula é o livro Arquiteturas de Computadores, capítulo 17, sessões 17.1 a 17.5. É onde fala da parte de cluster, né, de como construir fisicamente um cluster. Redes de computadores 6.6, que é onde ele explica como você faz aquela... É onde explica isso aqui, ó. Essa figura veio do livro de redes. Essa parte de como interconectar os nós do cluster. E sistemas distribuídos 1.3.1, porque no capítulo de introdução de sistemas distribuídos, ele fala dos diferentes tipos de sistemas distribuídos. Eu até falei isso na primeira aula, que é na primeira semana, né? Que é sistema distribuído de informação, sistema distribuído de alto desempenho, sistema distribuído pervasivo. E aí, de uma maneira que eu não gosto muito de como ele estrutura, mas ele acaba falando de grade e de sistema e de cluster como algo separado de sistema de alto desempenho. Eu não concordo com isso, né? As duas coisas que você pode usar para sistema de alto desempenho, de qualquer forma ele fala um pouquinho sobre grade e sobre cluster e de uma forma bem resumida. Então eu acho legal ler ali para ter uma versão concisa, escrita e pequenininha, né? Tipo meia página, explicando o que é uma coisa e o que é outra. Perguntas? Não, todo mundo ansioso para ir embora, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê na segunda-feira que vem. Vejam as videoaulas da aula 3. Todas. Vejam